Estamos aqui nessa retrospectiva 2025 e eu fiquei na missão de falar do Fluminense e Flamengo. Vamos falar primeiramente do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que começou um ano com Renato Portaluppi no comando técnico do Fluminense. O Fluminense até começou bem ali o Campeonato Carioca, chegou a brigar ali pelos títulos, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, e aí veio o Super Mundial. Vamos falar primeiramente do Mundial. O Fluminense, dos times brasileiros, não só do Carioca, mas dos times brasileiros, foi o time que chegou mais longe, chegou na semifinal, mas aí foi eliminado pelo Chelsea. Fez um Super Mundial muito digno, mas aí faltou peças. O Fluminense, esse é a missão do Fluminense para 2026. Precisa fortalecer o seu elenco. O Fluminense tem um elenco muito reduzido. E aí terminou o Super Mundial, o Fluminense terminou no alto, no ápice, vamos dizer assim, de 2025. O Renato Gaúcho voltou todo alegre, cheio de planejamento. O presidente Mário Bittencourt falou que o Fluminense iria conquistar pelo menos ou a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Mas aí veio, para mim, o Campeonato Brasileiro. O Fluminense quase não falou no Brasileiro, estava focado nas Copas, Sul-Americana, Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, o Fluminense não avançou, não chegou muito longe. Na Copa do Brasil, o Fluminense chegou na semifinal e enfrentou o Vasco da Gama. O Fluminense foi muito bem, na minha opinião. No primeiro jogo, o Fluminense eu acho que jogou de igual para igual contra o Vasco, jogou até um pouquinho melhor, e veio o segundo jogo. Para mim, o segundo jogo, o Fluminense, apesar de ter ganho de 1-0, eu achei o Vasco um pouco melhor. Veio as penalidades e aí brilhou a estrela do Léo Jardim, e o Fluminense foi desclassificado ali na Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. E no Campeonato Brasileiro, que quase não era cogitado, até pela torcida do Fluminense, o Fluminense terminou muito bem, se classificando direto para a fase de grupos da Libertadores. Para o ano de 2026, o Fluminense vai precisar se reforçar. Thiago Silva saiu do Fluminense em uma reunião que teve agora há poucos dias. Ficou aí acordado, que o Thiago Silva não completasse seu ciclo, porque o Thiago Silva teria mais meses de contrato, mas aí teve uma rescisão amigável. O Thiago Silva, inclusive, já foi apresentado ao Porto. O Fluminense vai precisar se reforçar, e muito, porque tem um elenco muito reduzido. Está na Libertadores, vai disputar vários títulos no ano que vem. E a gente deseja um bom ano para o tricolor das Laranjeiras. E agora vamos falar dele, o Clube de Regatas do Flamengo, que teve um ano maravilhoso, um ano que quase que beirou a perfeição. O Flamengo que começou o ano brigando por títulos, venceu a Supercopa, a Supercopa Rei, em cima do Botafogo por 3-1, venceu o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, veio o Super Mundial. O Flamengo conseguiu avançar até as quartas de final, teve ali bons momentos, principalmente o ápice do Flamengo foi contra o Chelsea, que venceu o Chelsea de virada por 3-1, mas aí veio o Bayern de Munique. O Flamengo quis jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique, e aí principalmente as saídas de bola do Flamengo foram muito erradas e deu sopa pro azar também, Você enfrentar o Bayern de Munique, que é um time assim da primeira prateleira do futebol europeu, você não pode dar chance para o azar. E aí o Flamengo foi eliminado. E na Copa do Brasil, o Flamengo também foi eliminado, não foi muito bem na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo de 1-0 para o Atlético Mineiro, até venceu lá dentro, mas nos pênaltis o Flamengo foi eliminado. E o Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou ali meio que oscilando, oscilando muito, mas tinha como prioridade o Campeonato Brasileiro. E na reta final, faltando assim uns 6, 7 jogos, o Flamengo conseguiu recuperar a liderança por competência e por falha do Palmeiras. E no último jogo contra o Ceará, um jogo de sufoco. O último não, gente. O penúltimo jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro contra o Ceará, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Samuel Lino, e consagrou campeão brasileiro. Vamos falar agora da Libertadores. A Libertadores que foi muito difícil para o Flamengo. O Flamengo não fez uma boa campanha na primeira fase, tanto é que terminou no segundo lugar do seu grupo, correndo riscos de ser até eliminado na primeira fase. E aí veio os matas-matas, mata-mata. O Flamengo conseguiu aí chegar com muito sufoco, a nação rubro-negra ficou com o coração na boca, mas aí veio a grande final.
a busca pelo tetra. E o Flamengo, com gol de Danilo, venceu o 4º título da Libertadores e foi disputar no Mundial. Venceu o primeiro jogo, Cruz Azul, valia um troféuzinho lá. Foi muito bem o Flamengo, vencendo o Cruz Azul. Depois veio a semifinal, o Flamengo venceu por 2-0 e a grande final do Mundial contra o PSG. O Flamengo fez o que tinha que fazer, jogar aquele jogo pelas costas do PSG. O PSG, que é o melhor time do mundo hoje, venceu a Champions League. O Flamengo fez um jogo digno, um jogo de muita raça. O Flamengo se entregou nesse jogo, foi 1-1 e foi para as penalidades. E pênalti não é loteria, é competência, é você saber estudar o adversário, e o Flamengo perdeu. Bateu na trave, quase veio o bimundial. Agora o Flamengo se prepara para o ano de 2026, está na incumbência aí dessa renovação, vai ou não vai, do Felipe Luiz, mas está bem encaminhado. O Flamengo deve dar um aumento salarial, o Felipe Luiz ganha em torno de R$400 mil, deve ter um aumento considerável. Especulação aí da mídia que o Felipe Luiz deve ter um aumento aí, chegar a R$1,5 milhão de salário e 2 anos de contrato. O Flamengo precisa contratar no ano de 2026, contratações pontuais. Juninho já não faz parte do elenco do Flamengo, foi apresentado ao Pumas. E agora o Flamengo corre aí para se reforçar na zaga, precisa de mais zagueiro, para mim precisa de um meio campista e um atacante ali com as mesmas características do Pedro. Então é isso, o Flamengo se prepara, vem grandes competições em 2026 e eu aqui encerro minha participação desse grande especial do programa Bola em Jogo. Eu desejo para vocês um Natal abençoado. Você que está à espera do milagre de Natal, o milagre de Natal não existe, gente. Existe sim o milagre de Jesus Cristo. E a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. E o ano inteiro Jesus faz milagre. O ano ainda não acabou. Jesus pode fazer infinitamente mais na vida de vocês. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e vamos voltar com tudo, com o programa Bola em Jogo e Esporte Radical. Forte abraço! Feliz 2026! Compre online e retire na loja. Praticidade e economia para o seu dia a dia. Escolha seus produtos favoritos no site. Finalize a compra e retire na loja com total comodidade. Evite filas e economize tempo. Retirada rápida e segura. Aproveite ofertas exclusivas em nosso site. Compre online e retire na loja mais próxima da sua casa. Simples, rápido e seguro. Porque se comprar na concorrência, você já sabe, né? Vai rasgar dinheiro. Salve, meu amigo Jerônimo, galera que acompanha aqui o canal, passando por aqui, a nossa última participação do ano, para trazer aqui uma retrospectiva desse ano de 2025 para Vasco e Botafogo. E vamos começar pelo Botafogo, O Botafogo que teve um ano de 2025 muito movimentado, haja vista que o 2024 foi um ano incrível, o melhor ano da história do Glorioso, O Botafogo terminou 2024 com 2 grandes competições, com 2 grandes títulos, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. E essas competições deram a oportunidade ao Botafogo de disputar mais 3 títulos logo no início de 2025, se somando às outras competições que o Glorioso veio a disputar nesse ano. O Botafogo teve a oportunidade nesse ano de 2025 de conquistar 7 títulos, mas o Botafogo acabou aí tendo um ano de 2025 de muita oscilação. Logo ao fim da temporada passada, o técnico Arthur Jorge, que foi o comandante naquela campanha maravilhosa do Botafogo, se despediu da equipe e o Botafogo teve um intervalo muito grande, praticamente 2 meses até anunciar o novo comandante para essa temporada. E nesse intervalo, o Botafogo teve a disputa da Supercopa do Brasil contra o seu maior rival, o Flamengo, e também a disputa da Recopa Sul-Americana. E nessas 2 decisões, o Botafogo teve comandantes interinos, técnicos interinos, e o Botafogo realmente não conseguiu êxito nessas 2 decisões. No Campeonato Carioca, o Botafogo teve uma campanha pífia, acabou ficando com o 9º lugar, aí já se foram 3 oportunidades de títulos. E aí em seguida veio a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo acabou ficando entre os 8 melhores, caiu ali entre os 16 melhores, caiu para o Palmeiras na fase oitavas.
E na Copa do Brasil, a equipe também caiu na fase quartas de final, caiu para o Vasco na decisão por pênaltis. Na Libertadores também caiu na fase quartas de final, caiu para o LDU do Equador. E no Campeonato Brasileiro a equipe ficou nessa oscilação, né? Tiveram momentos de indecisões no comando da equipe. A equipe acabou perdendo vários jogadores do ano passado. E realmente o Botafogo teve aí um ano de 2025 de muitas oscilações, como eu disse. E, por fim, a equipe ainda conseguiu ficar com o 7º lugar no Campeonato Brasileiro, que dá a oportunidade ao Botafogo de disputar logo no início do ano que vem a pré-Libertadores. O último comandante da equipe, o italiano, filho do técnico da seleção brasileira, David Ancelotti, que é filho do Carlo Ancelotti, entregou seu cargo após desavenças aí com a diretoria, e o Botafogo já anunciou um próximo comandante, né, para a temporada do ano que vem. O Botafogo não perdeu tempo, já anunciou quem será o comandante no ano que vem. Trata-se de um técnico argentino que comandou o Porto na Copa do Mundo, e a expectativa é que o Botafogo possa aí realmente remontar esse elenco para fazer um ano de 2026 realmente muito melhor do que foi esse de 2025. Falando do Vasco, o Vasco teve aí um ano de 2025 também de muitas oscilações. Na parte política, o presidente Pedrinho conseguiu resolver alguns problemas, mas no futebol o Vasco não teve muitos êxitos. No Campeonato Carioca a equipe chegou até a semifinal, caiu para o campeão Flamengo. Na Copa Sul-Americana a equipe caiu na fase de playoffs. E no Campeonato Brasileiro ficou numa oscilação muito grande, né? O Vasco teve um momento que encaixou uma sequência ali de 4 vitórias. Naquele momento deu uma ponta de esperança ao seu torcedor que poderia conquistar uma vaga direta à Libertadores, mas não foi possível, né? O Vasco, no fim da competição, realmente teve uma queda muito grande, engatou uma sequência de derrotas praticamente infinitas. Nas últimas 8 partidas, o Vasco perdeu 7 no Campeonato Brasileiro e acabou ficando ali com a 14ª posição, o que ainda deu vaga ao Cruz Maltino na Copa Sul-Americana do próximo ano. Já na Copa do Brasil, o Vasco foi aos trancos e barrancos, foi avançando de fase e chegou até a grande decisão. O Vasco passou pelo Botafogo, passou pelo Fluminense. Nessas decisões, todas elas foram decididas em disputa de pênaltis, e chegou à grande final para enfrentar o Corinthians. O Vasco conseguiu um empate no jogo de ida e deixou uma boa impressão à sua torcida, né? A impressão de que poderia finalmente conquistar um título nacional novamente, né? Haja vista aí que o Cruz Maltino venceu a Copa do Brasil lá em 2011, né? De lá para cá já se passaram 14 anos. No jogo da volta, a equipe até fez uma boa atuação, mas foi derrotada pela equipe paulista pelo placar de 2-1 no Maracanã lotado, e infelizmente não conseguiu o tão sonhado título nacional, né, que daria aí ao Botafogo, aliás ao Vasco, a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores novamente, de jogar uma final de Supercopa contra o seu maior rival, o Flamengo. Mas apesar, né, do ano de 2025 de muitas oscilações, a impressão que fica desse Vasco da Gama é que é possível no próximo ano ter, né, com a permanência do comandante, de alguns jogadores, a chegada de novos jogadores, que o Vasco possa ter um 2026 realmente muito melhor do que esse 2025. Para finalizar, meu amigo Jerônimo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar ao longo de 2025 aqui dos conteúdos. Eu espero em 2026 estar participando aqui com você novamente. E eu queria aqui aproveitar o espaço e desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo aos seus internautas, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? E que o ano de 2026 seja um ano aí repleto de muitas realizações, de muitas prosperidades e principalmente de muita saúde a cada um de vocês. Meu muito obrigado e até o ano que vem, se o Criador permitir.